12 de agosto de 1989. Entrevistado de hoje, Honório Onofre de Abreu, falando sobre o tema o passe. O que é passe? Examinado o assunto à luz do Espiritismo, podemos depreender que o passe é uma transfusão de energias de natureza fisiopsíquicas, representando este ato uma operação de boa vontade, em que o candidato a servir oferece recursos de si próprios e recursos auridos nos reservatórios infinitos dos planos superiores. Quando tomar o passe? A necessidade do passe se expressa dentro de um vasto plano, vamos dizer, de expressão no campo pessoal de cada individualidade. Nós temos, naturalmente, se tratando de um diagnóstico médico ou de uma atividade médica, a terapia sendo indicada pelo técnico. No caso da necessidade do passe, nós vamos verificar que quem chega a esta conclusão, e muitas vezes, em muitos dos casos, é o próprio paciente. Naturalmente, o assunto levado ao terreno espírita, nós vamos depreender que nós próprios, identificados com as atividades a nível doutrinário, podemos indicar esse passe. Agora, quase sempre tendo por base os relatos, as expressões trazidas pelos próprios pacientes. Onde tomar o passe? O passe normalmente é aplicado nas casas espíritas, no centro, nos núcleos, vamos dizer, específicos para o trabalho de natureza espiritual. Isso não quer dizer que o passe não possa ser dado de acordo com as circunstâncias em ambientes que não o do centro espírita. É o caso, por exemplo, de um paciente que não pode se locomover, um paciente hospitalizado na intimidade do próprio lar, ocasião em que os passistas ou o passista poderá se locomover até o ambiente do necessitado, cooperando com ele. Mas é sempre válido ressaltar que o local mais indicado é a casa espírita. Qual é a condição da pessoa para melhor receber o passe? Tendo em vista que o veículo de transmissão dos recursos do passe estão todos esses elementos sedimentados e fixados no plano mental da pessoa, obviamente a melhor posição para se receber o passe é aquele de receptividade ampla, em que a fé e a confiança realmente estejam presentes. Naturalmente, os resultados dependerão da maior capacidade assimilativa do paciente e da perfeita condição do passista a nível mental, a nível de sentimento, em transferir os recursos que lhe são peculiares e outros que naturalmente chegarão até a sua linha mental pela ação da espiritualidade amiga. O que qualifica uma pessoa a ser um trabalhador na área do passe? Qualquer criatura estando em condições, vamos dizer, psíquicas, em condições de saúde adequadas, ele é um candidato a operar no terreno do passe, porque nós lembramos e ressaltamos mais uma vez que o ponto fundamental do passista é a boa vontade. Evidentemente, ela por si só não poderá suprir as necessidades fundamentais, vamos dizer, dos planos técnicos, das orientações que poderão favorecer em muito a aplicação do recurso das forças magnéticas a serem transferidas em favor do necessitado. Mas vamos observar que este terreno, boa vontade, é de suma importância. E aquele que realmente se expressa nesse terreno, ele vai procurar recursos, vai se inteirar bastante de todos aqueles elementos que vão favorecer o melhor desempenho da sua tarefa. E o que pode ser dito a respeito do passe à distância? Normalmente o passe à distância, ele tem condições perfeitas de atendimento, já que as forças circulam em razão das emissões e da recepção mental. Em decorrência disso, e contando naturalmente nesta mecânica
com a presença de amigos espirituais que diligenciam nesse campo para que os recursos atinjam os seus objetivos, vamos encontrar que normalmente, através da ação mental do passista, as suas reservas, os valores que ele possa trabalhar e manipular, atingirão os objetivos, no caso o paciente, contando para tanto com a ação também eficiente e decisiva daqueles técnicos em auxiliar nessa canalização. O passe necessita de apetrechos externos para ser ministrado? Em absoluto. Nós vamos observar que o passe, por ser uma energia que circula a níveis mentais, não temos nada necessariamente que possa impedir a fluência desses recursos. Nada de instrumentos acessórios, nada de recursos extras, porque realmente os que assim trabalham, os que assim alimentam, possivelmente estejam ainda vinculados a determinados aspectos acentuadamente místicos de experiências passadas. É necessária a câmara de passes? Evidentemente, se a casa espírita pode contar com recursos físicos para manter a sala de passes ou a cabine de passes, nós entendemos que é uma providência perfeitamente válida, oportuna e útil, já que esse ambiente estará sempre ali resguardado e devidamente amparado e protegido pelos técnicos da espiritualidade no que respeita à manipulação de um sem número de fluidos que poderão ser ajustados às necessidades peculiares de cada paciente. Agora, isso não quer dizer que a casa espírita que não tenha recurso vai deixar de dar o passe porque não tem essa cabine de passe ou não tenha o ambiente propício a esse atendimento. O que se tem feito para evitar o passe gesticulado e padronizado? Evidentemente, nós podemos dizer, dentro da órbita de nossas pequenas experiências, que a educação, obviamente, a orientação sadia, justa, dentro de postulados bem seguros no que respeita à atividade doutrinária nesta área, para que o trabalho de passe se desenvolva dentro da maior simplicidade possível. Evidentemente, nós teríamos que entrar aqui em maiores detalhes, que não seria o momento oportuno, já que o tempo nosso é relativo. Mas podemos dizer que qualquer atividade simples, qualquer movimento, qualquer gesticulação embasada em plano científico pode até auxiliar, desde que não caminhemos para pontos de extravagância totalmente dispensáveis. Há algum tipo de pagamento para se receber passes em centros espíritas? Se tratar de doutrina espírita ou do espiritismo na sua essencialidade, definitivamente. O espiritismo cultiva aquela norma evangélica, dai de graça o que de graça recebestes. Por se tratar de uma atividade que tem por ponto de referência as energias que estão presentes nesse vasto reservatório da misericórdia superior, obviamente não temos o que cobrar. Naturalmente poderiam alguns dos companheiros mais ligados ao estudo doutrinário veicular colocações por ocasião, trazidas por Kardec por ocasião da codificação, mas abordando planos absolutamente dissociados do trabalho espírita em si, quando vamos nos defrontar com criaturas, hoje em número menor, que vão utilizar as energias pessoais, embasadas em recursos adotados também a nível pessoal, e que vão manter equilíbrio balanceado na alimentação, vão adotar exercícios especializados e vão viver em função disso, mas fora do terreno do espiritismo. O espírita pode prometer a cura do paciente que recebe o passe? Até que poder prometer a cura ele pode, mas ele está evidenciando com essa promessa um certo desconhecimento das reais bases da doutrina que nós alimentamos, que nós estudamos. Porque para poder haver uma promessa desse feitio, nós tínhamos inicialmente que estar em nossas mãos com todo um dossiê das necessidades kármicas, das necessidades evolutivas de cada paciente. Em razão disso, o espírita que trabalha nesse terreno, ele deva ser sóbrio,
apresentar e oferecer o melhor do seu coração, do seu esforço, deixando ao plano superior a determinação quanto aos resultados. Para o projeto futuro, gostaríamos que o senhor deixasse uma pequena mensagem como alívio para as pessoas que nos ouvem, pessoas que estão aí fora precisando de ouvir palavras doces e cheias de carinho. Realmente a responsabilidade é grande, mas quando a sensibilidade fala, nós nos sentimos encorajados. E para tanto nós lembramos a esses que são os chamados filhos do Calvário, que estão defrontando na atualidade com lutas mais intensas, com sofrimentos mais acentuados, que procurem confiar no poder divino, diligenciando em todo o sentido de sua vida, a fim de que o melhor possa ser alcançado a cada instante. A mensagem espírita é a grande dádiva da bondade do alto nos dias que passam. Podíamos relembrar colocações de amigos do plano maior, quando definem que o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. E é exatamente nos terrenos do Espiritismo que nós vamos encontrar o vasto campo da aprendizagem e aquele extraordinário laboratório experimental do amor. De modo que esses que estão sendo visitados pelas lutas e pelas dificuldades, procurem, dentro das dores e dificuldades, se inteirarem das realidades mais claras da própria evolução. E o Espiritismo oferece esse vasto material, oferecendo a cada coração aquela linha de esperança, de confiança e de fé, capaz, tal linha, de realimentar os próprios corações na busca do grande porvir. Hoje, 15 de agosto de 1989, hoje a entrevista com Álvaro de Castro com o tema Fluidos. O que é fluido? Fluido, nós vamos defini-lo de uma forma que achamos mais viável, que é a de André Luiz, no seu livro Evolução em Dois Mundos. Diz André Luiz que fluido é um corpo cujas moléculas cedem invariavelmente à mínima pressão, movendo-se entre si quando retida por um agente de contenção, ou separando-se quando entregues a si mesmas. O que é fluido cósmico universal? Fluido cósmico universal é a origem de toda a matéria que conhecemos. O fluido sendo uma derivação deste fluido cósmico universal. Existe diferença na definição de fluidos pela doutrina espírita e na concepção acadêmica? A concepção acadêmica ela se baseia na matéria propriamente dita, dentro das possibilidades que a ciência encontrou até hoje. Evidentemente que a doutrina avança um pouco mais, porque ela nos explica a sua origem, o ponto neutro, zero, a máxima pureza, que é o fluido cósmico universal. Já na parte acadêmica, ela vai até um determinado ponto. Daí para frente, a ciência ainda não chegou a descobrir. O campo unificado de Einstein tem algo a ver com o fluido cósmico universal, que interpenetra tudo como nos explica a doutrina espírita? Exatamente. O fluido cósmico universal, ele interpenetra tudo que nós conhecemos, tudo que nós possuímos e temos para ser utilizado pelo Espírito. Sendo a Trindade universal, como é dito pela doutrina espírita, Deus, Espírito e Matéria, o fluido cósmico interpenetra tudo e é comandada pela mente dos Espíritos. A mente
interfere nesse fluido? Foi o que acabamos de citar. A mente comanda os fluidos cósmicos, seja de espíritos encarnados ou desencarnados. A mente para o espírito, no plano espiritual, é como se fosse a mão para nós no nosso trabalho aqui no plano dos reencarnados. Existe alguma diferença entre fluido cósmico e energia? A energia é uma derivação desse fluido cósmico. Nós poderíamos dizer que o fluido cósmico universal é aquele estado zero de toda a energia. Daí para frente nós temos as derivações. Então a energia é, vamos assim dizer, uma parte, né, ou uma derivação desse fluido cósmico universal. E hoje a própria ciência está percebendo que a matéria é a energia condensada. Quer dizer, a origem é a mesma. O Tao na China, na Grécia, segundo Anaximandro, filósofo pré-socrático, e o éter dos séculos 17, 18 e 19, seria o mesmo fluido cósmico universal da doutrina espírita? São derivações desse fluido cósmico, como nós já assinalamos antes. Isto é, o fluido cósmico universal, ele é combinado por diversas maneiras, dando origem aos diversos fluidos, como é a eletricidade, como é o magnetismo e outros fluidos que nós conhecemos, que podem ser fluidos bons ou fluidos maus, dependendo da vontade, dependendo do sentimento dos espíritos que trabalham com o fluido cósmico universal. O que devemos fazer para evitar que a fluidificação da água se torne um rito da água benta? O que devemos fazer? Nós devemos utilizar a água fluidificada como nós utilizamos com os remédios quando estamos acamados, quando estamos doentes. É a mesma coisa com relação ao passe. Na medida em que nós estamos bem, estamos tranquilos, não devemos fazer disso um ritual, mas sim utilizá-lo na maneira da necessidade de cada um. E cada um de nós sabemos o momento adequado para a utilização da água fluidificada. E a água fluidificada, ela pode ser usada a qualquer momento do dia ou da noite, dependendo da necessidade do espírito. O fluido, sendo uma matéria muito sutil, gostaríamos que nos explicasse a sua combinação homogênea e heterogênea. O fluido, ele pode ter várias combinações, como nós citamos, como nós relacionamos em perguntas anteriores. Ela está homogênea ou heterogênea, faz parte da própria evolução do espírito. Como dissemos anteriormente, o comando é total pela mente do espírito. Então, em determinado momento, nós estamos irradiando uma energia boa ou uma energia difícil, mais complicada. E essa homogeneidade, ela é conseguida na razão em que as mentes, num determinado trabalho ou num determinado congraçamento, estão sintonizados dentro do mesmo ideal, dentro do mesmo sentimento. Ele é heterogêneo quando as mentes estão em função diferente através do pensamento. Isto é, alguém pensando de uma forma e outros pensando de outra forma. E podem trazer aí até dificuldades, como nós temos visto em reuniões mediúnicas. Aproveitando, senhor Álvaro, a sua visita aqui a Divinópolis, gostaríamos que fizesse uso da palavra livre para que passasse uma mensagem aos nossos ouvintes do programa Projeto Futuro. É com satisfação que nós recebemos o convite para estarmos aqui em Divinópolis e, com a ajuda dos companheiros espirituais, sentimos o quanto é importante esse congraçamento no meio espírita.
A nossa mensagem é aquela mensagem de otimismo, de esperança, num mundo tão conturbado como estamos vivendo. Estamos vivendo um mundo de transição, na esperança de uma nova fase para o planeta Terra, que é a regeneração. Mas para que possamos estarmos bem nessa nova etapa do planeta, é necessário que também façamos a nossa parte. Vamos trabalhar em favor do semelhante, como nos ensina a doutrina espírita e como nos ensina o Evangelho de Jesus. É o trabalho em favor do próximo, em favor daqueles que se aproximam de nós, que vamos conseguir a solidificação dos ensinamentos que estamos assimilando e aprendendo ao longo desta reencarnação. É aquele meu voto de congraçamento, mas também de muita esperança no futuro do nosso país, que é o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Existe a hereditariedade física de geração em geração entre as espécies inferiores. Seria assim também no homem? Algo mais existiria para que acontecer as semelhanças físicas e psíquicas? Em primeiro lugar, nós queríamos desejar aos nossos irmãos muita paz, muita harmonia, muito equilíbrio, e dizer que este momento é um momento de muita alegria para nós, de estarmos aqui e poder falar da doutrina de luz que nos auxilia, que nos ampara e que nos clareia o espírito. O nosso irmão nos perguntou que a hereditariedade faz parte dos seres inferiores e nós confirmamos que sim. E colocamos que a hereditariedade pertence a todos os seres vivos, desde aquele ser de mais simples combinação celular. Quanto à hereditariedade psíquica, esta nós sabemos que ela não existe, porque a individualidade deve ser preservada. Para entendermos na hereditariedade psíquica, teríamos de dizer que o espírito doa parte de si a um outro espírito, e a individualidade é indivisível. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, nos fala sobre a hereditariedade tem muito a ver com afinidade. O que você poderia falar sobre este assunto? O Livro dos Espíritos, na questão 229, coloca que os pais doam seus filhos apenas os caracteres físicos. E mais à frente, ele vai colocar na questão 235 que a semelhança entre os espíritos com o que diz respeito à moral e o caráter é relativo à afinidade. Os espíritos se buscam, tanto no plano espiritual quanto no plano físico, por essa afinidade, com relação aos objetivos, aos desejos e assim por diante. Afinidade é fator preponderante dentro do universo. E nós vamos ver que em todo o ciclo de vida, desde a matéria mais simples, o que faz o agrupamento é sempre o fator sintonia e afinidade entre os seres. Por que a hereditariedade tem maior império sobre os seres inferiores do que nos superiores? A hereditariedade colocada nos seres inferiores não é que ela seja imperiosa em maior grau nos seres menores da criação. É que os seres inferiores atuam simplesmente pelos instintos, ao passo que o ser humano já possui algo mais que se chama razão. Quando entra a razão, os instintos começam a ser substituídos. E como os instintos
faz parte dessa hereditariedade, ou seja, são conhecimentos, são vivências que vai passando de geração em geração. Isto acredita-se que esses seres inferiores possuam maior grau de intensidade na escala hereditária. Gostaríamos de saber também se existe hereditariedade moral. Falamos na pergunta que antecedeu a esta última, que André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, coloca a questão de afinidade. E o que lega no campo da moral não é apenas a hereditariedade, isso não existe, porque a moral é conquista individual. É algo que nós vamos armazenando no curso de Milênios Sem Fim, através das nossas reencarnações múltiplas. Mas os pais têm grande influência na moral dos filhos, a partir da convivência, da vivência, dos exemplos que ele dá aos filhos. Então, não é que ele dê através de um fator chamado hereditariedade, porque os filhos não vão herdar essa moral, poderão aprender a moral. Um tema que está aí no nosso dia a dia, AIDS, tem alguma coisa a ver com hereditariedade? O nosso conhecimento no campo da AIDS é muito pequeno ainda. Porque o que nós temos de informação é aquilo que a ciência tem nos dado, e ela também está engatinhando nessa área. O mundo espiritual ainda não teceu comentários amplos a respeito da AIDS. Mas acreditamos que a AIDS deve ser um desequilíbrio orgânico provocado pelo desequilíbrio espiritual, uma vez que sabemos que o espírito influencia no equilíbrio físico através da sua mente bem orientada ou desorientada. E a AIDS deve ser esta informação que o espírito transmite ao corpo no campo do desequilíbrio. Doutora, se os filhos possuem uma personalidade predominantemente negativa, que orientação você poderia passar para os pais no seu trabalho de educação aos filhos? Emmanuel tem uma colocação de grande valor para todos nós. Evangelize a criança para que não tenha que castigar o adulto. Se o espírito apresenta suas deficiências, e é justamente na sua infância que ele vai revelar essas dificuldades espirituais que ele traz, e sendo ele ainda a argila moldável em mãos hábeis, os pais têm grandes responsabilidades no moldar do moral e do caráter destes espíritos. Ninguém nasceu predestinado a ser coisa alguma. Nós trazemos, sim, uma série de dificuldades e deficiências, mas viemos justamente ao plano físico para eliminá-las, para corrigi-las. E os pais representam a primeira escola, o primeiro educador. E poderão muito fazer, começando na evangelização, que não é apenas ensinar o evangelho, que é, acima de tudo, vivenciar o evangelho. Porque também nos afirma Emmanuel que a palavra convence, mas somente o exemplo arrasta. Se todos os meios de comunicação de massa, nas suas programações diárias, que veiculam grande parte delas, diversões que levam desequilíbrio e inversões de valores a quem assistem e ouvem, o que você teria a nos dizer a respeito disso? O que você nos aconselha sobre esse assunto? É uma tarefa bastante árdua para os educadores, pais ou não pais, em qualquer nível, uma vez que os meios de comunicação vivem dentro dos nossos lares. E não temos como eliminá-los
dessa nossa convivência. Tirá-los de dentro do nosso lar seríamos alienar ao meio em que vivemos. Então, se nós não podemos evitar que os nossos filhos tomem conhecimento ou vivenciem essas informações de desequilíbrio, o nosso recurso é justamente fornecer-lhe aquelas informações que serão para eles o alicerce, o referencial, para que em cima deste referencial eles possam distinguir o certo e o errado, o bem e o mal. E a propósito disso, na nossa última palestra, falando sobre sexualidade e controle da sexualidade, nós diríamos que